Hoje o nosso tema é sobre hipotiroidismo e emagrecimento. Tem alguém aí que tem hipotiroidismo ou conhece alguém com hipotiroidismo? O que acontece? No consultório, eu vejo muitas pessoas reclamando que não emagrecem, que não conseguem perder peso, porque tem hipotiroidismo. E ainda que essas pessoas estejam medicadas, o que a gente percebe é que há uma dificuldade na perda de peso. Aí, ó, tem uma pessoa que tem, né? Jéssica. Pois é, então essa live é pra você. E aí, algumas pessoas têm, mesmo medicadas, elas têm essa dificuldade de perder peso. E por que isso acontece, né? Primeiro eu quero falar para vocês que realmente isso acontece, então não é blá 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 de quem tá com hipotiroidismo, não é porque às vezes a pessoa é reclamona. Eu confesso que às vezes a pessoa que tá acima do peso, ela joga muito a culpa em qualquer coisa. Então, eu tenho hipotiroidismo, ela não faz o tratamento correto, ela não procura o tratamento correto, não faz nada para mudar. E claro, ela não vai conseguir perder peso, né? Então, isso vai muito também das posturas. Mas é fato que mesmo a pessoa tomando medicamento para hipotiroidismo, ela tem dificuldade de emagrecer. E agora eu vou explicar para vocês por quê, eu vou explicar toda a dinâmica da tireoide, eu vou explicar o que é o hipotiroidismo e como a nutrição ela veio para melhorar isso. Como que a gente pode melhorar isso e estimular em vocês uma perda de peso eficiente. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não quero entrar aqui no mérito do diagnóstico do hipotiroidismo, porque isso não compete a mim como profissional, isso compete ao seu médico, preferencialmente um endocrinologista. Muitas pessoas são diagnosticadas erroneamente, então elas não têm um diagnóstico correto do hipotiroidismo, ou seja, elas ficam anos e anos sofrendo as intercorrências do hipotiroidismo sem estarem diagnosticadas. Por quê? Porque o médico não fez esse diagnóstico correto. Para esse diagnóstico, o seu médico precisa avaliar TSH, T3 e T4. Mas não é só T3 e T4. Ele precisa avaliar T3 livre e T4 também. Porque parte dos hormônios, um quarto desse T3 e desse T4 é veiculado na forma livre. Mas esse diagnóstico, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque isso não compete a mim, como eu falei pra vocês. Bom, a tireoide, ela é uma glândula que tá bem aqui no nosso pescoço, ela é na forma de borboleta, e ela, gente, rege todo o nosso metabolismo. Então, é muito importante que você tenha uma tireoide regulada, uma tireoide funcionando direitinho. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo, elas têm receptor para o hormônio da tireoide, que é T3 e T4. É por isso que, se você tem uma disfunção na tireoide, aí eu estou falando do hipotiroidismo, você tem um metabolismo mais lento. Além da dificuldade de emagrecer, você tem cansaço excessivo, você tem... as pessoas confundem esse cansaço com depressão até. Você tem perda de memória, unha quebradiça, cabelo quebradiço, pele ressecada, pés e mãos muito gelados. Por quê? Porque a tireoide faz o controle disso tudo. Os hormônios da tireoide e o iodo também faz o controle disso tudo. Então, se você tem uma disfunção na tireoide pela deficiência do iodo ou pela deficiência da formação desse T3 e T4, que vai iodo, você sofre com tudo isso. Então, você fica cansada, você não tem disposição. Tem alteração no ciclo menstrual, tem a ver com síndrome do ovário policístico pela desregulação hormonal. Gente, é uma série de fatores. É assim, ó, hipotiroidismo desregula quase que o seu corpo todo. É por isso que é tão importante o diagnóstico feito corretamente. Depois que você fez o diagnóstico, aí a gente vai começar a
vai encontrar algumas barreiras. Por isso que não adianta só suplementar. Primeira coisa, quando você é diagnosticada com hipotiroidismo, e eu tô falando diagnosticada no feminino, porque isso acontece com a maioria das vezes em mulheres. Aconteceu esse diagnóstico em você, o que o médico vai fazer? Ele vai te prescrever um T4, né? E aí é um T4 sintético. Por quê? Porque ele vai ver ali a desregulação desse eixo da tireoide. E aí ele vai te prescrever um T4. Pode ser levoide, pode ser sintroide, pode ser puram. Geralmente é um T4 sintético. O que acontece é que nem sempre o médico vai acertar de primeira na dose. Então, já começa por aí. Então, primeiro o médico prescreve uma dose com base nos seus exames clínicos. Ele prescreveu o T4 e aí você vai avaliando isso a cada 3 meses, volta no seu médico, faz exame. Ele vai voltar a avaliar TSH, T3, T4. E aí ele vai ajustar a dose. Até acontecer esse ajuste da dose, você ainda fica sofrendo as consequências do hipotiroidismo. Então quer dizer que você está medicada, mas você ainda não ajustou a dose correta, e aí você ainda continua sofrendo essas consequências do hipotiroidismo. E por quê, gente? Porque essa dose, o médico às vezes não acerta assim de cara. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o hormônio da tireoide, eu já vi que tem gente aí que usa, ele é absorvido em pH ácido. Por isso que a gente precisa estar em jejum para tomar o medicamento da tireoide. Se o paciente esquece ou come, aquilo já vai mudar, a alimentação já vai mudar o pH daquele estômago e a absorção do T4 ela não vai ficar tão eficiente. Então é importante que você mantenha aquele pH ácido. E se a pessoa ela tiver alguma desregulação nesse pH do estômago, ela também não tem uma boa absorção do medicamento. Então isso é um segundo ponto. Então, além de acertar a dose, a gente tem que tomar de forma correta. Então, tem um horário para tomar o hormônio da tireoide, que geralmente é em jejum, por causa desse pH ácido, para melhorar a absorção. Ponto. Então, nós já começamos por aí. Até a pessoa acertar essa dose, ela continua sofrendo os efeitos. Agora, o médico acertou a dose, você está tomando o T4 direitinho, em jejum. Depois que o médico acertou a dose de T4, às vezes o paciente ainda continua sofrendo os efeitos do hipotiroidismo. E entre eles, a dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque a tireoide, ela rege o seu metabolismo. Então, ou você fica mais lenta ou você fica mais acelerada. E no caso do emagrecimento, você ficar mais lento é ruim. Por quê? Porque você vai ter dificuldade na lipólise, que é na queima de gordura. Por quê? Porque está relacionado com a sua mitocôndria, que foi a live que eu fiz segunda passada. O que acontece? Quando o médico te dá T4 e ele acerta a dose, fica tudo bonitinho, não adianta só tomar T4. O nosso hormônio ativo é o T3. Então, o que o seu corpo faz? Ele pega o seu T4 e ele faz uma conversão em T3, que também é a forma ativa, que o seu corpo tem receptor lá para melhorar o metabolismo, melhorar a memória, enfim. Só que essa conversão de T4 em T3, ela precisa de um nutriente, que é o selênio. Tem umas enzimas que fazem essa conversão, que chama deiodinase. Deiodinase 1, deiodinase 2, essas enzimas. E aí, essas enzimas são selênio dependentes. Se você não tem selênio, ainda que você tenha acertada a dose de T4 pelo seu médico, esteja tomando direitinho, pH do estômago, você vai continuar sofrendo os efeitos do hipotiroidismo. Ou seja, você vai continuar cansada, você vai continuar indisposta, você vai ter perda de memória, a pele vai ficar ressecada e você não vai conseguir emagrecer com eficiência. Porque você precisa de T3 também. E T3 é o hormônio ativo da tireoide para você. Então, precisa de quê? De alimentação. E aí, o que eu falo para os meus pacientes? O paciente chega, tá com hipotireoidismo.
ele continua sofrendo os efeitos do hipotiroidismo. Ele está com um tratamento incompleto. Ou seja, ele não está com um tratamento completamente encaixado, orquestrado, para que o emagrecimento aconteça. O selênio é importantíssimo para essa conversão. E eu preciso dar selênio para o meu paciente. Se eu não dou o alimento que é rico em selênio, e a gente tem isso, por exemplo, em sementes e grãos, que quase ninguém come, eu tenho que suplementar selênio para o meu paciente. Isso é um ponto. Não é só o selênio. Além do selênio, nós temos outros 3 micronutrientes chaves para o hipotiroidismo. Aí entra o magnésio, o ferro e o zinco, que estão envolvidos na formação das tiroxinas, T3 e T4. Eles fazem o ferro e o zinco, eles fazem essa formação. E o magnésio faz a captação de iodo. Então, e a perfusão da tireoide, quer dizer, melhora da circulação para a glândula funcionar certinho. Se você tem deficiência de magnésio, eu já falei de selênio, hein, gente? Se você tem deficiência do magnésio, do ferro e do zinco, você também fica sofrendo as causas do hipotiroidismo. Então, você não consegue emagrecer. Por quê? Porque você não consegue formar a quantidade correta de tireoglobulina e você não consegue absorver, às vezes, o iodo. O que acontece? A gente tem que dar para o paciente as recomendações, principalmente se o paciente tem uma anemia, se um paciente tem deficiência de zinco. O que vai acontecer? A imunidade dele vai cair. A imunidade do paciente vai cair, ele vai ter um intestino mais permeável, e essa hiperpermeabilidade é como se fosse abrir lacunas no seu intestino. Essas lacunas por onde vão passar as toxinas do seu intestino, vai hiperestimular um processo alérgico e você pode desenvolver uma tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E não é só a tiroidite de Hashimoto, você pode desenvolver qualquer autoimune. Agora vocês estão entendendo a importância de diagnosticar e de fazer o tratamento orquestrado do hipotiroidismo? Então, não adianta só você tomar o T4. Você precisa de uma alimentação que esteja congruente com o acompanhamento médico. Fora isso, você precisa de nutrientes específicos. E aí eu já falei para vocês do zinco, do ferro e do magnésio. O selênio, eu já falei o primeiro, é importantíssimo. Então, esses 4 micronutrientes, eu diria que são os pilares para fechar o acompanhamento nutricional com o hipotiroidismo. Tá bom, doutora, e agora, o que eu faço? Geralmente o paciente chega com anemia, com a imunidade baixa, com hipotiroidismo e metabolismo lento. Manhaca, né, gente? E aí ele tá tomando T4. Eu pergunto, a dose já está acertada? Tá, doutora, tem quanto tempo? Tem 3 anos, mas eu não consigo emagrecer há uns 6 anos, pelo menos. Ou seja, ainda que o paciente acertou a dose de T4, ele está com um tratamento incompleto, porque ele pode estar sofrendo de alguma carência nutricional, e ele não sabe. Por quê? Porque o médico não pediu, o médico às vezes não explicou para ele, e cabe agora a nós nutricionistas fazermos esse encaixe da alimentação. Só que não é tão fácil assim, né, gente? Então, olha só. Esses 4 micronutrientes que eu falei para vocês, a gente precisa ficar de olho. Por exemplo, se um paciente tem anemia, é um paciente que precisa tratar essa anemia também, né? Então, a gente tem que colocar ali alimentos chaves para anemia. Zinco, é um paciente que tem imunidade baixíssima, então eu vou indicar para ele um shot, por exemplo, que vai melhorar a imunidade. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o própolis, que eu tanto falo aqui, a vitamina C, que eu tanto falo aqui, a glutamina, que eu tanto falo aqui, para tratar essa imunidade. A anemia
anemia também, a gente tem que melhorar ou suplementando ferro ou trazendo alimentos ricos em ferro. E aí eu vou falar para vocês dos sucos verdes, que tem o ferro não M, dos feijões e das carnes. Mas as carnes eu não indico muito até para tratar isso. Por quê? Porque a carne é inflamatória. Então é mais ou menos assim. Eu acendo a fogueira e apago o fogo. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então eu indico a carne 2 vezes por semana, alterno o suco verde se eu perceber que o paciente está com anemia. E geralmente o paciente vem até com olheira, viu, gente? Paciente de hipotiroidismo. Às vezes ele vem com olheira, ele soa aqui, né? Então, assim, tem muito alguns sinais clínicos. A gente fala que a clínica é soberana, né? E aí eu vou inserir nesse tipo de alimento e suplemento. Porque nem tudo, gente, a gente consegue absorver. Na nutrição, a gente tem o que a gente chama de biodisponibilidade. Biodisponibilidade de nutrientes, ou seja, aquele alimento, ele não tá sozinho no seu corpo. Ora, ele é absorvido muito e quando ele compete com outro mineral ou com outro nutriente, ele é absorvido pouco. Então, às vezes, a gente não pode só confiar na alimentação, porque não vai ter uma absorção completa. Oi, gente, vai entrando aí. Tô falando aqui, né? Não paro de falar, vocês sabem que eu falo rápido, né? Então, vamos entrando. E aí, o que a gente faz? Como a gente não pode só confiar na alimentação, a gente suplementa. E aí, eu vou falar pra vocês. Eu sei que todo mundo aqui sabe que o sal começou a ser iodado por causa do bócio. O que acontece? O iodo, gente, que é o mineral que forma o nosso T3 e o nosso T4, que é a tiroxina e a tiroglobulina, eles são de iodo. Só que a nossa alimentação deficiente em iodo. Por quê? Aonde que o iodo está presente? Principalmente em alimentos de origem marinha. Agora me fala aí quem que come sardinha todo dia, me fala aí quem come alga marinha todo dia, quem come peixe. E ó, eu vou falar, não adianta ser peixe contaminado com metal pesado, cádmio, chumbo. Por quê? Porque a tireoide também, aí já é outra história, ela é uma glândula muito sensível, principalmente a metais pesados, agrotóxico. Então tem muita gente que faz certo, mas que come muito industrializado ou come alimento rico em agrotóxico. A glândula sofre uma disfunção por causa disso também. Então, quanto mais saudável for a sua alimentação, melhor. E lá no consultório a gente suplementa. O magnésio eu não preciso falar, né? O magnésio, ele é um mineral que eu suplemento em quase todos os meus pacientes, porque ele faz relaxamento, né, dos nossos vasos sanguíneos, ele melhora a perfusão da tireoide e ele faz a absorção correta de iodo. Um alimento muito interessante para suplementar, e se vocês quiserem anotar, quem tá aí, que tá me falando que sofre com hipotiroidismo, é a alga marinha. Gente, quem sofre com hipo não pode ficar sem suplementação de alga. A mais famosa, não sei se vocês sabem, é a Ascófilo nodosum. Por quê? Porque além dela ser rica em um monte de minerais, e aí eu vou citar 3 deles, que eu já falei aqui, que é ferro, zinco e magnésio, ela é riquíssima em iodo. Então, a alga marinha, e aí tem um monte de alga marinha, mas a Ascófilo nodosum, que é cultivada nos mares do Oceano Atlântico, ela é rica em iodo. Então, a gente pode, por exemplo, suplementar a alga marinha de Ascófilo nodosum, e aí, geralmente, a gramatura fica entre 150 e 200 miligramas 2 vezes ao dia, junto, por exemplo, com zinco. Dependendo da imunidade, como que tá essa imunidade? De 7 a 15 miligramas de zinco. E aí eu gosto de colocar o zinco quelado. A gente pode suplementar magnésio. E aí você pode fazer, por exemplo, à noite, magnésio glicil quelado, 150 miligramas, magnésio treonato, ou magnésio aspartato, ou magnésio PA, você pode fazer também. Magnésio e selênio. Então, você pode suplementar selênio também.
Gente, se você que tá com hipotiroidismo faz essa inserção desses micronutrientes chaves na sua alimentação, além de você ter o T4, você vai ter a formação do T3 livre, que é o hormônio importante para sua tireoide, né? Que vai melhorar o seu metabolismo. E você vai fazer a absorção de iodo. Porque não adianta só tomar o T4. É por isso que a maioria das pessoas com hipotiroidismo reclamam que não emagrecem. E aí, elas ficam jogando a culpa no hipotiroidismo, mas não procuram saber aonde que estão errando. E aí fica um caminho sem volta. Agora tá, falei dos nutrientes. Qual que é o tipo de dieta mais recomendada para esse tipo de paciente? Gente, ó, sem mentira, sem assim, muito blá blá blá, low carb. Por que low carb? Porque a maioria dos pacientes comem muito carboidrato e esse carboidrato promove uma alta da insulina, que a gente chama de hiperinsulinemismo, e eles desregulam a tireoide. Então, muita farinha branca, e eu não tô falando só de açúcar, eu falo de farinha branca no geral, e aí entra arroz branco, trigo, aí entra os quitandas, salgadinho, pão de queijo, biscoito de queijo. Quem é aqui de Goiânia sabe que isso faz parte da rotina, da padaria daqui, todo mundo toma café da manhã em padaria. Pizza, o que mais, gente? Me ajuda aí. Tudo que é farinha branca promove esse hiperinsulinemismo e, como consequência, desregula mais ainda a sua tireoide. Então, eu sempre começo com esse tipo de paciente com uma dieta low carb. Então, é uma dieta low carb, a gente calcula não menos que o basal, porque não adianta só dar restrição calórica para esse tipo de paciente. Você tem que dar perto do basal. Então, por exemplo, eu calculo ali a taxa metabólica basal do paciente e perto dessa taxa metabólica basal, eu coloco o cardápio low carb. E low carb equivale a abaixo de 40% até aproximadamente 15% das calorias advindas dos carboidratos. Então, a gente sempre indica legumes que são com carga glicêmica menor, que são low carb. E aí tem a abóbora cabutiá, a semente de abóbora, por exemplo, que é rica em magnésio. As castanhas têm que fazer parte. Por quê? Porque as castanhas são ricas em gorduras poliinsaturadas e selênio, que já vai ajudar na conversão de T3, que é o hormônio ativo da tireoide, que vai ajudar o metabolismo. A gente coloca carne bovina 2 vezes por semana, suco verde todos os dias pela manhã. Eu acho que isso é imprescindível. Quem tem hipotiroidismo precisa ter um suco verde. Então, precisa ter um bom aporte de ferro na alimentação no geral. E aí você vai alternando o seu suco verde, né? Tratar a desbiose intestinal, porque se a sua imunidade estiver baixa, e geralmente acontece isso com a tireoide, por quê? Porque o seu intestino tem receptor para T3 e T4. Se você não produz T3 e T4 corretamente, o seu intestino sofre. Então, o que que acontece? Ele fica hiperpermeável. Então, a sua imunidade baixa por causa disso. E a gente tem que melhorar essa hiperpermeabilidade, que é igual eu falei pra você, como se fosse lacunas que abrem no seu intestino. E aí a gente pode colocar cepas de probióticos específicas para melhora da imunidade. E aí vem bifidobactério, lactobacillus rhamnosus, casei, lacte, termófilos. A gente pode colocar uma série de probióticos para esses pacientes e acrescentar os shots à noite. E aí eu indicaria, por exemplo, o própolis, que é antioxidante, já para melhorar essa barreira. 10 a 15 gotinhas de própolis, junto com o limão, que é vitamina C, e colocaria uma glutamina. Por quê? Porque a glutamina é alimento para sua célula do intestino. Então, você precisa melhorar a sua barreira intestinal. Vocês estão vendo que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente dar T4 para o paciente? Então, não adianta, às vezes, o paciente ficar culpando o hipotiroidismo se ele também não faz nada. Então, tem que ter um auxílio profissional. Tem que ter um nutricionista, sim, para te orientar com relação a isso. Fazer a dieta com caloria calculada, sim. E uma coisa muito importante, para finalizar isso daqui, que já vai dar 40 minutos que eu tô aqui tagarelando com vocês, é a atividade física.
Eu falei sobre atividade física, o que melhorava o metabolismo na live passada, porque a atividade física melhorava o estímulo das mitocôndrias. Então, se você tem deficiência de T3 e T4, a sua mitocôndria não funciona direito. E o que melhora essa mitocôndria? Exercício físico. Exercício físico faz estímulo de PGC1-alfa, que é um receptor que ativa a mitocôndria, que vai multiplicar ela e que vai crescer ela, ou seja, ela vai ficar, ela vai metabolizar a gordura, queimar a gordura, fazer lipólise com mais eficiência. A mitocôndria, gente, eu falei pra vocês na live passada, ela é uma organela que está presente dentro das nossas células, inclusive no seu músculo cardíaco. Então tem ela no músculo, tem ela em vários órgãos. E ela que faz a lipólise. O que é a lipólise? Queima de gordura. Então você precisa de exercício físico para ativar a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas organelas, né, de mitocôndria, e aumentar o número delas. Então tem que ter, gente, uma orquestra. A verdade é essa. Tem que ter alimentação, tem que ter, aliás, medicação, né? Tem que ter o diagnóstico certo do hipotiroidismo, a forma de usar o hormônio, né? Então, assim, tem que saber a forma de usar, porque se você não souber a forma de usar ele, o horário de usar, não adianta. A dosagem, não adianta você ficar com a mesma dose aí a vida inteira, tem que voltar no seu médico a cada 3, a cada 6 meses e avaliar seu TSH, seu T3, seu T4 para ajuste dessa dose e olhar os 4 micronutrientes que eu falei para vocês. Selênio, que eu colocaria no topo, na base, depois magnésio em segundo plano, zinco e ferro. Além disso, colocar uma dieta low carb por causa da resistência à insulina que todo paciente com hipotiroidismo chega, e exercício físico. Gente, com isso tudo orquestrado, não tem como um paciente com hipotiroidismo não emagrecer. Impossível. Impossível. Então eu vejo que muitas vezes o paciente que tá com hipotiroidismo, ele reclama, mas ele não faz nada para mudar. Então às vezes ele tira, sei lá, arroz. É bom tirar arroz? É bom tirar arroz. Acho que é um início, mas não é só isso. Se ele tiver com deficiência de selênio, ele pode tomar T4 para morrer. Ele vai continuar sofrendo as causas do hipotiroidismo. Uma pessoa que tem estresse, fadiga crônica, declínio cognitivo, ela vai querer ir para academia? Não vai. Então é uma pessoa que é difícil sair de casa, né? Então a gente precisa dar esse tipo de mineral para elas, né? Então assim, a gente tem que suplementar, não tem muito jeito, viu, gente? E aí anota aí esse Ascophyllum nodosum. Por quê? Porque a alga é rica em muitos micronutrientes, em fibras e em iodo. Então, assim, se você puder comprar, quem vai para os Estados Unidos, acha isso assim rapidinho. Lá nos Estados Unidos tem snacks de Ascophyllum nodosum, é muito gostoso, é salgadinho. E aqui no Brasil a gente acha em lojas de produtos naturais. Então eu indicaria para esse tipo de paciente sim, e até pra gente mesmo, porque a gente tem uma alimentação com carência de iodo. Porque vocês pensam, o problema de iodar o sal foi justamente por causa do bócio. O que é o bócio? É o crescimento inadequado dessa glândula, né? É um cisto na sua tireoide. Então, o que a Organização Mundial de Saúde fez quando começou o bócio? Ela obrigou todas as refinarias de sal a iodar ele. Então, o sal passou a ser iodado. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam com bócio, né? E aí a gente já sabe que foi uma epidemia, né? Aqui no nosso país. E aí a gente hoje consome o sal iodado por esse motivo. Temos que tomar cuidado, inclusive, lembrando do sal iodado, com sais rosas que tem por aí. Porque nem todo sal, gente, é iodado. Então, por exemplo, se você vai cozinhar com aquele sal orgânico, sal lá que não tem toxina, enfim, mas ele não é iodado, eu não indicaria. O sal rosa precisa ser iodado. E o sal do Himalaia, ele é um dos sais que são iodados, né? Então é rico em iodo e é um sal bacana porque ele tem pouco sódio e ele é iodado.
Então, se você quiser cozinhar com sal rosa, sal do Himalaia, sal francês, enfim, que ele seja iodado, porque nós precisamos de iodo. Eu também não vou entrar no mérito da solução de Lugol. Por quê? Porque isso não é da minha competência, como eu sou nutricionista, eu tô falando aqui para vocês apenas dos alimentos, mas muitos médicos, principalmente nutrólogos, endócrinos, ortomoleculares, usam muito a solução de Lugol, que é a solução de iodo. Por quê? Porque eles sabem que a maioria das pessoas tem deficiência de iodo e é o que ocasiona essa deficiência dos hormônios da tireoide. Gente, tireoide é tudo. Sem tireoide, a gente não faz nada. Fica só cansado, fica só indisposto, é uma dor no corpo sem parar. A pessoa confunde muito isso com depressão, porque há declínio cognitivo, então a pessoa esquece das coisas. Vocês têm noção, por exemplo, da maioria das pessoas que têm tireoide são mulheres entre 25 e 45 anos, que começa a aparecer, essa é a média. A pessoa acha, tô ficando velha, confunde isso com velhice, né, porque a alimentação tá desregulada, e aí dá tireoide, não foi diagnosticado corretamente, começa a engordar, vira uma bola de neve. Quando o diagnóstico é correto, é igual tirar com a mão. Ajustou a dose, colocou micronutriente, suplementou, acabou. E exercício físico, né, gente? Bom, é isso. Acho que eu falei tudo pra vocês. Nossa live já vai dar 40 minutos aqui. Agora eu vou dar uma passadinha aqui. A Sandrinha tá com resistência à insulina. Olha, eu te orientaria, Sandrinha, vai fazer um exame para ver como que tá a sua tireoide. Porque geralmente o paciente que tem resistência à insulina, como eu falei aqui, anda junto com hipotiroidismo, né? Aí, às vezes, a tireoide não tá com um bom funcionamento. Isso, perfeito, Daiane. Descascar mais e desembalar menos. Por quê, gente? A gente fala descascar. É claro que a indústria hoje evoluiu com muitos bons alimentos, né? Nós temos aí alimentos sensacionais da indústria de naturais. Mas a maioria dos alimentos tem agrotóxico, tem metal pesado. E, gente, a nossa glândula tireoide sofre com isso. Então, assim, hipotiroidismo virou a enfermidade do século, igual gastrite. Tá muito relacionado com isso, né? A má digestão, enfim. Vocês ficam rindo aí, eu não sei porque vocês ficam rindo. Me explica aí alguém por que fica rindo quando eu tô falando. Suco verde todo dia? Perfeito, Sandrinha. Suco verde todo dia. E aí, geralmente suco verde não vai açúcar. E aí vocês vão colocar a folha de couve, o limão. Para imunidade, eu colocaria até um pepino, água e nada de açúcar. Gente, o metabolismo da tireoide acontece também no fígado, né? Essa formação de T3 e T4. Se o seu fígado não funciona, vai sofrer com hipotiroidismo. Então, é muito importante a gente linkar uma coisa com a outra. Acho que é isso, né, gente? Acho que tá tudo bem. Bom, é isso, gente. Acho que eu tenho hipo. Sandrinha, eu já tinha falado pra você olhar, você tá falando que você tem, né, hipo. Então, pronto. Essa live foi pra você, hein, Sandrinha? Anota tudo aí. Eutirox 75. Anota tudo, viu? Olha aí as coflunodosos pra você, 200 miligramas, no máximo 400 ou 150 duas vezes por dia. Coloca um pouquinho de magnésio, e aí você pode colocar, igual eu falei, glicil, treonato, aspartato, PA. Coloca selênio, coloca castanha, gente, mais ou menos 10 castanhas por dia, que é importante, zinco e ferro, né? Então, assim, a gente tem que fazer a inserção desses micronutrientes. E dieta low carb, Sandrinha, porque a resistência à insulina, ela tá muito ligada com o hipotiroidismo. Ascofilonodosum, ascófilo com PHY, ascofilonodosum, com SUM no final. Vocês acham isso, viu? De potinho. E aí a dose é essa, entre 200 e 400 miligramas. Você pode tomar, se você achar de 150, toma 2 ao dia, tá? E aí vai acrescentando os outros micronutrientes. Gente, que tem muito magnésio, é a semente de abóbora. Então, você pode colocar, por exemplo, junto com as castanhas, a semente de abóbora também na alimentação do dia a dia.
O ferro, que é o suco verde, a carne bovina, no máximo 2 vezes por semana. E eu acho que é isso. O selênio... Ah, gente, eu não falei da clorela. Clorela também tem iodo, todas as algas. Então, a gente pode colocar a clorela também. Selênio, 80 microgramas, viu, gente? A gente pode colocar na média de 60 a 80 microgramas de selênio, que são os micronutrientes das castanhas. E aí, vocês podem comprar isso separadamente. Ou vocês podem pedir, se vocês tiverem acompanhamento com médico, nutri, para manipular junto, né? É isso. E aí é perfeito. Trata intestino, resistência à insulina, trata imunidade, trata anemia, deficiência de selênio, de magnésio, exercício e tá tudo certo. Gente, é isso. Um beijo pra vocês.